hoje a lua é cheia, nesse teu cheiro de rosa, a noite prosa uma vadeira. Nesse teu cheiro de rosa, a noite prosa uma vadeira. Luz no véu da noiva, uma canção, um assovio. É com muita alegria, então, que o professor César Ferreira da Silva e eu vamos prosear hoje com a professora doutora Maria Clarice Vieira, da UNB, com o eixo central Memórias dos Educadores Populares. Então, seja muitíssimo bem-vinda a esse círculo de cultura. É uma alegria recebê-la. Clarice é companheira de Amped, é minha amiga pessoal, é uma professora engajada na luta em defesa da educação pública, é uma das principais referências no campo das produções com a temática de educação popular, de educadores populares, de educação de jovens e adultos, e é essa alma boníssima, boa de prosa, e então, com muita alegria, nós a recebemos aqui para essa prosa, esse círculo de cultura em torno das memórias dos educadores populares. O prazer é todo meu poder contribuir, né, dialogar com o César, com a Nima, em torno desse tema tão querido, né, que é a educação popular no Brasil, na América Latina, e rememorar esse momento de construção da minha pesquisa de doutorado, né, que marca as nossas trajetórias, né, enquanto educadora, enquanto pesquisadora na área de educação de jovens e adultos. Gostaria de agradecer a presença da professora Maria Clarice Vieira, grande referência, grande pesquisadora nacional e internacional ao redor da grande área das ciências humanas, das ciências sociais, sobretudo da educação popular e educação de adultos. Então, professora Clarice, é uma alegria gigantesca a sua presença aqui conosco para estar compartilhando as suas memórias, as suas vivências, as suas histórias, a sua pesquisa de doutorado, que contou com narrativas inéditas, orais e não orais, documentos inéditos ao redor dos educadores populares, sobretudo da geração de 1960 no Brasil. Então, nessa noite de hoje, agradecemos muito a sua presença aqui conosco e espero que possamos, de alguma forma, também contribuir para o conhecimento e promulgação, divulgação da educação popular, das políticas públicas, dos direitos sociais para a educação no Brasil. Muito obrigado, professora, e com muita alegria, então, iniciamos a nossa primeira pergunta a você, pedindo carinhosamente para você compartilhar conosco como foi o seu encontro com a educação popular. Como que foi aprender a educação popular e se desabrochar para a educação popular? É isso. Obrigada, César, pela pergunta. Essa pergunta ela me instigou bastante, né? E eu tive que puxar pela memória esse meu encontro com a educação popular, né? Que começa com a minha mãe. A minha mãe foi professora primária, e em função da escolha dela, quando eu estava terminando o meu ensino médio, eu me deparei com a inquietude das escolhas que eu iria fazer em relação à minha vida profissional. E, na época, havia três possibilidades na minha cidade, que era fazer o magistério ou fazer o curso de contabilidade. Então, a minha mãe, mais que prontamente, ela me disse, né, que cursar magistério seria a profissão mais apropriada, porque, segundo ela, eu me formaria professora e teria uma profissão.
Então, assim, a minha formação a minha escolha pelo magistério tem muito a ver com a influência da minha mãe, que foi educadora rural, né? Então, eu tive essa influência que marcou a minha trajetória e, posteriormente, diferentemente de muitos jovens da minha cidade, a minha cidade é uma cidade que nasce às beiras do Rio São Francisco, eu sou de Minas Gerais, eu já fui desenhando e germinando em mim aquele desejo de prosseguir a minha formação profissional. A minha cidade não tinha muitas opções, faculdades, à época era década de 90, final da década de 80, início dos anos 90, e eu fui tentar o vestibular na Universidade Federal de Viçosa, isso por volta de 90, início dos anos 90, e fui aprovada, fui a primeira da minha família a ingressar no curso superior. E lembrando assim um pouco relacionado com essa história da escolha profissional, os meus pais, a minha mãe, ela veio da zona rural e só tinha até o antigo curso primário. Então, quando ela se casou, ela só tinha o antigo curso primário e depois de casada, com os filhos nascendo, ela fez a sua formação no ensino fundamental e médio em magistério, assim, praticamente criando os filhos e se formando. Então, eu nasci num berço de educação de jovens e adultos, porque meus pais eles tiveram essa formação também tardia. Então, tem esse começo aí com a minha mãe, que me marcou, que me indicou os nortes, né? E o ingresso na UFV, na década de 90, né? Eu me lembro, em 92, do Fora Colo, participei do Fora Colo, me envolvi nos movimentos estudantis da década de 90, fui de CA, mas algo que me marcou profundamente foi que, em 94, a Universidade Federal de Viçosa ela tinha, desde a década de 80, um programa de extensão universitária. Na verdade, era um curso que atendia servidores da universidade que não sabiam ler e escrever. E eu me candidatei, fiz uma seleção, naquela época tinha que fazer uma prova, tinha toda uma seleção, e por meio dessa seleção eu ingressei nesse curso como professora, educadora, pesquisadora, e esse ingresso foi o que me marcou a minha imersão no campo da educação de jovens e adultos. E assim, olhando para trás, né, década de 90, a gente percebe que, naquele período, mais ou menos década de 80, muitas universidades públicas, né, elas a educação de adultos, a porta de entrada da educação de adultos era a extensão, e não foi diferente na UFV, né, nesse curso que atendia os servidores. Quem eram os professores? Eram os próprios estudantes de pedagogia. E eu, por meio dessa experiência, eu tive a minha iniciação como professora na educação popular. Então, foi a minha primeira iniciação na educação popular, eu diria assim. Eu me lembro que, para ser professora, né, desse curso, que era um curso que os próprios professores da universidade coordenavam, tinha essa seleção, e para essa seleção eu tive que ler Pedagogia do Oprimido e Pedagogia, Educação como Prática da Liberdade. E nesse momento eu tive o meu encontro com Paulo Freire, nunca tinha lido Paulo Freire, e foi um livro que marcou a minha vida, né? Esses dois livros na época da graduação, porque eu passei, como se fosse um abrir de janelas na minha mente, né? Essa compreensão da educação como ato político, do diálogo entre educando e educador, né? E essa experiência vivenciada no NEAD, que era o Núcleo de Educação de Jovens e Adultos, foi um divisor de águas, né? Que inclusive fez com que nascesse em mim o desejo de aprofundar os estudos no campo da educação de adultos. E aí, entrando assim no fio da memória, por meio desse projeto, né, do NEAD, eu me lembro que eu fui bolsista de iniciação científica de 2 projetos que tratavam sobre currículo e avaliação, e me enveredei no campo da educação de adultos, que à época os artigos não falavam EJA, o termo era EDA, Educação de Adultos. Eu me lembro que era o termo que se usava à época. E um evento que marcou
a minha graduação, minha formação de graduação, foi quando, em 96, eu participei de um evento internacional que aconteceu no Parlamento Latino-Americano. Era um encontro internacional de educação de adultos, e eu fui participar com a minha orientadora de PIBIC, e quem finalizava, quem fazia a conferência de encerramento era o professor Paulo Freire, que eu pude ver em vida, e eu me lembro como hoje as palavras do Paulo Freire encerrando aquele evento. Eu me lembro que teve o lançamento do livro dele, Paulo Freire, uma biografia, logo após a fala do Paulo Freire, mas assim foi emocionante ver o Paulo Freire vivo, ver o Paulo Freire falar sobre educação de adultos e a relação que ele estabelecia entre educação de adultos e educação popular. Foi algo que marcou a minha caminhada e fez com que nascesse em mim esse desejo de querer aprofundar, de querer conhecer mais do campo. Foi quando eu tentei a seleção para mestrado. Na época, havia muitos caminhos e muitas possibilidades, inclusive para a Unicamp. Mas eu acabei indo para a Federal de Uberlândia, fiz o meu mestrado também na área de educação de jovens e adultos, estudando o campo das políticas públicas. Foi um primeiro momento de aproximação ao campo, porque em Uberlândia nós verificamos que até aquele momento não havia estudo sobre educação de adultos, então eu fiz um estudo sobre as políticas públicas dos anos 80 e 90 naquela cidade. Então, foi uma época muito também importante. A minha orientadora, ela era uma estudiosa do campo da história e da memória oral, professora Selva Guimarães Fonseca, e por meio da Selva, também fui conhecendo um pouco mais do campo da história oral, da memória, o que certamente a gente não imaginava, né? Mas favoreceu a escolha da temática posteriormente no doutorado. Finalizado o mestrado, eu entrei como professora substituta, fui para Brasília tentar a sorte, e aí coincidiu com muitas coisas, né? Era começo de vida, porque eu havia me casado recentemente, também meu primeiro filho nasceu em 2001, então eu estava vivenciando muitas coisas ao mesmo tempo, família, início de vida profissional no ensino superior, e em 2000 eu tenho o meu reencontro com o Renato Hilário, que a Lima conhece pessoalmente. A primeira vez que eu conheci o Renato foi por meio de um texto que eu havia lido, que ele havia publicado em Educação Realidade, ainda quando eu fazia graduação. E durante a graduação, no último ano, eu participei de um ENEP. Não sei se você conhece, César. ENEP é Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia. E nesse ENEP, também tive a oportunidade de participar de um minicurso com o professor Renato sobre extensão universitária, e ele nos brindou, no final do ENEP, com a conferência de encerramento. Só que a gente não imaginava que nesses caminhos da vida, posteriormente, haveria esse reencontro, né? Na UNB, ele havia acabado de defender a tese de doutorado dele na Unicamp sobre a constituição do sujeito de amor, poder e saber na educação de jovens e adultos. E eu, chegando na UNB, reencontrando com o Renato, agora em outra condição, eu passo a integrar o grupo de pesquisa que ele havia criado recentemente, que é o Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão. É um nome enorme. Chama GEMPEX, mas significa Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação Popular e Estudos Histórico-Culturais, né? E é um grupo criado em 2000 pelo CNPq, mas que tem a ver com movimentos de educação popular que foram engendrados na década de 80. Então, o Renato, ele é um dos sujeitos que participou da constituição da parceria entre um movimento popular que nasce na cidade do Paranoá e que procura a Universidade de Brasília para se fortalecer enquanto movimento, né?
por meio da alfabetização de jovens e adultos. Então, o Renato cria esse grupo, e eu passo a integrar, fazer parte desse grupo, né? Então, é o meu segundo reencontro com a educação popular e com a formação de educadores, né? Particularmente no CEDEP, que significa Centro de Educação e Cultura do Paranoá, que é uma instituição criada na década de 80 em torno dos movimentos de moradia, de educação, que se formam naquela região do Paranoá. Assim, em síntese, basicamente essa história. Eu estou na UNB desde 2000, primeiro na condição de professora substituta, tenho um interregno que eu saí para o doutorado, volto novamente como professora substituta, e em 2008 eu faço o concurso para professor permanente, tenho uma experiência em um outro campus, que é na área de ensino de ciências, mas depois eu consigo a minha transferência para o plano piloto, trabalhando com o campo da didática, e depois, em 2013, em função da aposentadoria de uma das professoras da área de educação de jovens e adultos, eu assumo a carreira, né, a cadeira de educação de jovens e adultos, e começo a atuar na disciplina específica de EJA. Então, atualmente, eu respondo na área de formação de educadores no campo da educação de jovens e adultos, na graduação e na pós-graduação na UNB. Assim, brevemente falando. É uma aula de vida, e, assim, muitos momentos desse desenrolar das memórias, esse pergaminho das memórias, a gente se aproxima, né, Clarice? E agora, por meio da pesquisa do César, a gente volta a ter uma proximidade mais acadêmica, sem nunca termos nos distanciado. É verdade, Nima. As Minas, Uberlândia, Amped, EJA, o Hilário, a Vera, o Paulo, enfim, a lista. E acho que essa pauta política que nos mobiliza. Acho que quando você fala do Hilário, assim, me deu uma saudade. Você estava nos bastidores, na coxia, a gente estava conversando um pouco sobre um evento na UFMG, que nós fomos e dividimos a mesa com o Hilário. E essa concepção de constituição do ser humano que o Hilário traz, que o Renato Hilário traz, na contramão do que está hegemonicamente posto, sobretudo você contou do Paranoá, da alfabetização, mas desse sujeito amoroso, né, dessa potência amorosa. Então, foi muito forte esse seu desenrolar desses pergaminhos. E falando em desenrolar pergaminhos, memórias, vidas, o seu tema de doutorado, né, que tem o título de Memória, História, Experiência, Trajetórias de Educadores de Jovens e Adultos no Brasil, é referência. Né? E nas pesquisas do seu doutorado, quais as memórias, por conta desse embrincamento da educação popular, educação de adultos e educação de jovens e adultos? Bom, mas isso é uma discussão para outro momento, né? Mas tem esse embrincamento da educação popular, educação de adultos e de jovens e adultos. Dentre os educadores que você entrevistou, que você trouxe para o seu doutorado, quais as memórias desses educadores populares da geração de 1960 no Brasil, né, entrevistados por você, você considera importante mencionar? É difícil fazer essa escolha, mas assim, olha, essa, eu tenho que mencionar devido a esse recorte cronológico aí dos memórias dos educadores populares da geração de 1960 no Brasil. Essa sua pergunta é bastante interessante, viu, Nima? Só que para responder eu tenho que voltar um pouco mais para explicar como que eu cheguei a esses 5 educadores, porque quando eu ingresso no doutorado em educação
em 2002, eu carregava questões ligadas à minha prática docente, aos estágios na área de educação de jovens e adultos, eram questões que me impulsionavam a pensar a formação de educadores. Mas quando eu chego no doutorado, e aí lá eu encontro dois interlocutores, né, o meu orientador, o Leôncio, e a Maria Amélia Giovanetti, que a gente chamava carinhosamente de Amelinha, é uma figura assim, urbana, fantástica, vale a pena conhecer, também da educação popular. E eles foram pessoas que me ajudaram a rever o meu objeto, né? E aí, nesse caminho de definição de objeto, eu encontrei dois artigos que foram fundamentais no redirecionamento da minha pesquisa. Um artigo do Miguel Arroio, que havia sido publicado pela RAAB, é um artigo fininho, mas que trazia uma reflexão muito importante, quando ele afirmava que a história da EJA era uma história fecunda e estava relacionada com a educação popular. Então, aquilo já foi uma coisa que mexeu comigo internamente, e outro artigo que mexeu comigo internamente foi um artigo escrito pelo Brandão, sobre educação popular. O título era mais ou menos assim, Educação Popular 40 anos depois, né, que está no livro Educação Popular na Escola Cidadã. Então, esses dois materiais foram materiais que serviram de referência para eu pensar o lugar da educação popular na formação de educadores de jovens e adultos. Então, assim, eu indagava a partir desses dois mestres, né, quais as relações que a educação popular mantém na EJA, se mantém, que relações que são essas, né? Então, eu me senti instigada a buscar, né? E nessa busca, né, eu tinha uma relação extensa de educadores, não era apenas os 5, mas por uma questão de limitação, o doutorado tem apenas 4 anos, né? A gente teve que fazer algumas escolhas, eu acabei ficando com 5 educadores. Até porque se não fosse isso, né, Clarice, você ia estar até hoje no doutorado. Eu faço um pezinho para gente, sim. Ainda bem que tem a tal da versão final, ainda bem que tem que fazer um recorte cronológico, porque, sim. Nossa, se depender, e mesmo assim ainda passa tanta coisa, é vírgula, é ponto, então... Sim, mas olha só, tinha uma lista, eu tinha uma lista de extensa, mas a gente foi delimitando aí pessoas, considerando alguns critérios, né? Por exemplo, que eles tivessem atuado nos movimentos dos anos 60, que ainda estivessem atuando naquela época, década de 2000, eles eram pessoas ainda que estavam ativos, mesmo que alguns já estivessem já aposentados, eles tinham um vínculo muito forte com as suas práticas, seja na formação, na assessoria. Então, esse era um dos critérios. E o outro era a diversidade. A gente queria conhecer pessoas com experiências as mais diversas. E foi nesse entrelaçar que a gente acabou encontrando o Renato, o Osmar Fávero, a Aida Bezerra, e 2 educadores que foram casados, né, o José Carlos Barreto, conhecido como Zeca Barreto, e a Vera Barreto, que foram pessoas que tiveram uma proximidade muito grande com Paulo Freire, com a obra de Paulo Freire. Então, eu chego nesses 5 sujeitos, né, mas o critério era essa atuação nos movimentos dos anos 60, né? Então, assim, e essa diversidade de experiências. Então, a gente vai encontrar a experiência da Vera, né, e do Zeca, que está ligada... Eles têm trajetórias diferentes, mas que depois se aproximam, né? A gente encontra, por exemplo, uma coisa que me surpreendeu nos 5, é que todos vieram de movimentos de igreja, né? Esse para mim, foi uma descoberta, né? Que de uma forma, pelo menos o Renato era católico, muito religioso, e aí depois ele não se aproxima da AP, mesmo porque ele pega isso num outro contexto, mas o Zeca, o Osmar, a Aida e a Vera, todos foram da antiga ação católica nas suas vertentes da JUC, JEC
e JIC. Então, assim, foi uma das descobertas, né, desse envolvimento, como que esse movimento religioso, social, levou posteriormente, devido ao contexto social, político que o país atravessava, ao envolvimento social e político na educação e na cultura popular, né, que o termo que se usava no período não era educação de jovens e adultos, nem era educação popular, era cultura popular. E como que, a partir dessas ações, desses movimentos, eles vão, cada um com as suas especificidades, desenvolvendo experiências que são típicas dos momentos, né? Por exemplo, a Vera e o José Carlos Barreto, eles participaram nos anos 60, né, de uma reconstrução do chamado Sistema Paulo Freire fora da região Nordeste. O Osmar, como todos já conhecem, né, foi das pessoas que coordenou nacionalmente o MEB, o Movimento de Educação de Base, e a Aida foi uma das integrantes do Movimento de Educação de Base em Pernambuco. Então, cada um com a sua singularidade, eu diria assim, eles vão construindo as suas trajetórias, e nesse processo constitutivo, vamos deixando legados, vamos deixando lições de que caminhos trilhar, né? Que lições importantes hoje a gente pode trazer aí para o campo da educação de jovens e adultos, para a formação de educadores. Assim, é uma história muito bonita, mas cada um com a sua especificidade, né? Eu diria assim, eu não colocaria, assim, tentando responder a sua pergunta, uma ordem, né? Eu penso que cada um tem a sua contribuição. Por exemplo, o Renato, ele traz uma compreensão do sujeito da EJA, seja o sujeito educador ou o sujeito educando, na condição daquele que produz saber, daquele que produz um conhecimento, né? Por isso que ele fala de sujeito de poder saber, mas que também é um sujeito que está numa relação de afetividade, de amorosidade, na relação com o outro, né? Então, assim, é muito interessante a compreensão que ele tem desse sujeito de poder saber e na educação de jovens e adultos, que é a partir da experiência que ele tem, não só anterior à sua inserção no Paranoá, que é essa inserção que acontece na década de 80, mas até mesmo anteriormente, quando formado em filosofia, ele, logo depois da sua formação, ele vai atuar em um campus da região do norte de Minas, junto à Universidade, a PUC de Belo Horizonte, né, trabalhando com formação, trabalhando com extensão universitária. Então, assim, é todo um processo de constituição humana que vai, de uma certa maneira, garimpando, que vai consolidando saberes, né, em torno dos sujeitos da educação popular, que são específicos a cada sujeito, a cada colaborador, a cada educador que participou da minha entrevista. Tá, pode falar. Não, quando você falava da Vera, né, acho que cabe um parêntese aqui, todos eles, né, mas, se não me engano, a Vera e o Zeca Barreto não estão mais, né, nesse plano, gente. Primeiro foi o Zeca, depois a Vera. A Vera foi em 2013, eu me lembro bem que eu estava em África e recebi a notícia lá e tal. E acho que o trabalho que eles fizeram, né, do método do Sistema Paulo Freire na Vila Helena Maria, em São Paulo, e todos esses envolvimentos que você já mencionou, como a gente precisa revisitar essa gênese da educação popular, essa gênese da cultura popular, e o embrincamento dela
delas na nossa educação de jovens e adultos, educação de adultos, até porque esse J aí é uma outra história, uma política internacional, a gente sabe disso, essa agenda internacional, mas, enfim, acho que esse trabalho seu de registro memorialístico, né, a Ida, o Osmar, o Hilário, todos eles, realmente a sua tese, essa pesquisa sua de doutorado, ela é um repositório vivo dessa, digamos assim, dessa gênese, desses movimentos dos educadores populares da década de 60 no Brasil. Agora, aproveitando esse seu comentário, relembrando aqui do Zeca, né, e da Vera, que eu tive o prazer de conhecê-los em 2004, olha para você ver, já daqui, pensando aqui 2021 para 2004, são quase 17 anos, né, se eu não tiver feito a conta errada, mas eu me lembro que eu fui muito bem recebida por eles, primeiramente na sede do Vereda, que foi uma instituição criada por eles, né, na década de 80 e 90, se eu não me engano, em torno dessa questão da formação de educadores e da memória de Paulo Freire. Então, eu fui recebida pela Vera e logo em seguida a entrevista ela teve continuidade na casa deles, né? E assim, eu fui muito bem recebida, né? E é interessante que para essa entrevista eu havia lido alguns materiais, a Vera, inclusive, tem um material muito interessante, você deve conhecer, chamado Paulo Freire para Educadores. É um material assim que eu acho muito didático, para se trabalhar com a educação popular, né? E a gente foi com esse intuito de conhecer a primeira pergunta: quem são esses educadores? Como que as trajetórias desses educadores nos ajudam a pensar as relações da formação que eles vivenciaram com a educação popular e, posteriormente, com a educação de adultos. E foi por meio dessas perguntas que, de uma certa maneira, me levou, né, talvez até pela influência da minha ex-orientadora de mestrado, né, ao campo da história oral, e fizemos uma entrevista coletiva com a Zeca e o Vera, e foi muito interessante, porque, além deles contarem da trajetória singular que eles têm, né, no caso, o Zeca, que inicia um curso de Ciências Sociais na USP, depois se envolve com o JEC, vai morar no Rio de Janeiro, convive com pessoas como o Betinho, que, no contexto dos anos 60, sendo confrontado, sendo, de uma certa forma, mobilizado a pensar todas as questões que eram próprias daquele momento. Depois ele retoma para São Paulo, ele se envolve no sindicalismo rural, e por meio do sindicalismo rural, ele ouve falar que havia uma experiência na UEE, União Estadual de Estudantes, que estava querendo desenvolver uma experiência numa cidade do interior de São Paulo, né? E essa experiência estava tendo como base um professor que estava com um método novo, que alfabetizava em 40 horas, e que não só alfabetizava, também politizava. E aí é interessante que o Zeca, ele voltando para o passado, porque a entrevista, ele fazia um diálogo consigo mesmo, ele falava assim: olha só, um método que, além de alfabetizar, politiza. Então, foi nessa questão que eu me envolvi na educação popular, porque quando eu cheguei lá e conheci o Paulo Freire, não tinha receita, ele nos colocava para pensar, né? E aí foi nesse processo, conhecendo o Zeca, conhecendo a Vera mineira, como nós três, nascida em Belo Horizonte, numa família de classe média, vai fazer pedagogia na UFMG, depois se transfere para a USP da década de 60, toda a influência, que sofre toda a influência aí dos acordos Merck-Zaid, né? E a Vera
inquieta com a sua formação, se envolve na alfabetização dos canteiros de obra do campus da USP que estava sendo construído. E inquieta, ela vai buscar métodos que sejam mais coerentes com a aprendizagem desse educando adulto, que à época não existiam. E talvez até hoje a gente ainda sofre com essa dificuldade de encontrar materiais específicos, né, próprios para a educação de adultos, embora já tenhamos pesquisas nesse campo, né? Mas na década de 60, eram poucos os professores que tinham essa preocupação. Então, a Vera nos estimula a pensar na formação do pedagogo para atuar na educação de adultos. E é nessa inquietação, nessa busca, que a Vera fica sabendo também dessa experiência da UEE. E lá eles se encontram, a Vera, o Zeca e outros estudantes que estavam imersos nessa experiência e ficam sabendo de um professor que estava em Angicos desenvolvendo um método diferenciado e começam a se comunicar com esse professor por meio de cartas, né? E por meio das cartas, eles conseguem o contato com Paulo Freire, só que esse contato com as cartas, inicialmente, não é suficiente. E aí eles conseguem, por meio de recursos da UEE, trazer o Paulo Freire, pessoalmente, né? E aí começa toda a experiência que eles fizeram lá em Osasco, né? De recriar o método Paulo Freire, o sistema Paulo Freire, num contexto urbano, na região sudeste, com questões próprias, né, daquele momento e daquele contexto diferenciado da região nordeste. Então, foi uma conversa muito gostosa, onde eles vão me recontando aí parte das suas trajetórias, das questões que marcaram as suas vidas, né? Então, por exemplo, uma questão que me marcou bastante na entrevista com o Zeca e a Vera foi o que eles fizeram na década de 70, né? Vendo o AI-5, o endurecimento do regime, como é que foi para eles esse momento? Porque eles haviam se casado, haviam constituído família, e era um momento de fechamento político, né? O que inviabilizava muitas vezes essa luta, né? E aí eles vão contando como que, a partir daquele momento de fechamento, há um momento de recolher as velas, de se fechar, de se proteger, de se resguardar, mas que depois também, por meio da Igreja Católica, a Igreja Progressista, eles vão encontrando nessa Igreja Progressista os espaços de reconstruir a educação popular. E aí é um momento que coincide também com o retorno de Paulo Freire ao Brasil, que naquele momento estava exilado. Então, é uma história marcada por essas trajetórias, né, de lutas, de resistência, de reconstrução, de entendimento do que é educação popular. A gente percebe aí as várias questões que atravessam, né, a formação de cada um. Por exemplo, a Vera, essa questão da formação do educador popular, a Vera e o Zeca é uma questão forte, né? Essa formação do educador popular de base freiriana. E isso se faz patente, inclusive, na produção dos materiais, né? Por exemplo, o livro que eu me referi, Paulo Freire para Educadores, mas também outros materiais que eles produziram. Tem um material que eles, a época da entrevista, eles me passaram que conta a experiência de Osasco, de forma mais detida, que se chama Dois Educadores antes do golpe de 64. Então, eles de capinha vermelha, espiral preta e mimeografado com tinta preta. Só um detalhe, você me passou o contato da Vera e do Zeca para eu entrevistar no mestrado. Ai, que legal, Nilma. Talvez você não se lembra, mas foi. Nós duas conversando na Amped e tal. E eu fui lá no apartamento, a gente conversou bastante, mas foi você que possibilitou que eu chegasse na Vera. Que bacana, Nilma. Você não se lembra disso.
e ela me passou, inclusive, umas fotos que eu digitalizei para o acervo do Veredas, fotos da Elza com o Paulo trabalhando com os movimentos sociais. Tem uma foto linda do Zeca Barreto discursando ao lado do Paulo Freire na inauguração da escola em Diadema, que tem o nome da Elza Freire. Eu não sei se eu te mandei essa foto. Se eu não mandei, eu vou mandar, que eu tenho ela digitalizada aqui. Que lindo. Então foi você que me possibilitou chegar na Vera. Olha que interessante, né? Que eu me lembro que na entrevista, puxando aqui os fios da memória, né? Que já se passaram 17 anos, e o César? Mas, assim, tem algumas expressões que a gente guarda na memória e no coração, né? Uma fala do Zeca, né? Eu não sei se hoje a minha prática é freiriana ou barretiana, de tão misturadas que são. E uma fala final da entrevista, né? Que eles tentam avaliar o passado, né? E dizer o quão que foi significante ter passado por essas experiências, né? Porque eles viveram os anos 60, os anos 70, acompanharam, eles inclusive me passaram detalhes de como é que foi essa saída, né? Quando Paulo Freire vai para a Bolívia, eles contaram detalhes de como é que foi esse processo após a prisão do Paulo. Clarice, a Kombi da USP, da Uni, da USP, eles não te contaram essa história, não? Que tinha uma Kombi e eles iam nessa Kombi fazer o trabalho de alfabetização. Agora não me vem à memória esse momento específico, né? Porque eu tentando puxar aqui, tem alguns eles ficaram muito focados em trazer os momentos que foram assim marcantes, né? Então, assim, eu me lembro que eles falaram que, assim, pegando um pouco desse momento dos anos 60, a Vera foi muito enfática. Alguma coisa que marcou na entrevista foi o fato de que não existiam materiais específicos, né, para a educação de adultos, e essa ausência de materiais específicos é que levou a Vera, eu me lembro que uma vez procurar na Secretaria de Educação ajuda, e quando ela chegou na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, buscando materiais, buscando saber o que se tinha para a educação de adultos, ela ouviu um conselho: olha, você é muito nova, e você quer ouvir um conselho? Não mexa com a educação de adultos, porque isso aí daqui a um tempo vai deixar de existir. Esse foi o conselho que ela recebeu, e ela ficou tão brava, né, com esse conselho. Como que pode alguém fazer isso, desse tipo de conselho? E foi isso que levou ela a buscar, né, a sua, junto à UEE e depois junto aos movimentos de cultura popular, buscar, por meio das cartas, né, com Paulo Freire, essa concepção educativa, né, que fosse mais significativa naquele momento. É interessante. Diferente, eu não sei se você fez a entrevista com os dois, se foi uma entrevista. Não, porque o Zeca já havia falecido. Já havia falecido, né? Então, só consegui falar com a Vera, e aí em 2013 também ela faleceu. É porque a entrevista minha, diferentemente da sua, foi uma entrevista com os dois, e foi uma entrevista em dupla. Então, assim, era uma entrevista que Mas eu li a entrevista com os dois na sua tese. Pois é, era uma entrevista que havia a fala do Zeca entrecortada com a fala da Vera. Mas é muito interessante porque são relampejos, né? São relampejos das memórias, das vivências que eles tiveram nos anos 60 e 70, então vão aparecendo algumas marcas da educação popular. Então, assim, eu percebo na Vera essa procura, essa inquietação em torno da formação de educadores populares, e eu percebo no Zeca também essa procura
do ser freiriano, né, da formação a partir da concepção de Paulo Freire, dessa concepção dialógica. E é tanto que eles criam a ONG Vereda, né, que tem essa ênfase em formação, em documentação. Eu não sei a quantas que anda depois da morte deles, né? Mas havia toda essa preocupação com a memória de Paulo Freire, né? Com o acervo, e com a formação de educadores populares, né? E eu me lembro que, logo depois da criação da SECAD, né, houve por parte do Ministério da Educação, essa ênfase, né, com a educação de jovens e adultos, e com a produção de materiais didáticos. E um dos materiais produzidos teve a autoria da Vera, né? E isso me deixou bastante alegre, né, porque é um conjunto de 5 cadernos, onde tem o aluno, tem várias temáticas, e ela vai trazendo exemplos, né, de quem são os sujeitos, de como trabalhar, tudo isso construído a partir da experiência nessa atuação com formação de educadores, né? E eu me lembro também, assim, pensando na Vera, e pensando no Zeca, lembrando, assim, 17 anos depois, uma questão que, em relação à formação de educadores, né, que é uma crítica para nós, que por mais que a gente leia Paulo Freire, a gente ainda carrega muitas vezes, a concepção bancária, muitas vezes entranhada em nossa Constituição. E a Vera falou assim, a respeito de um artigo que ela tinha escrito, que questionava justamente isso, que na formação inicial, os professores universitários chegavam com as questões prontas, e essas questões não tinham ainda sido feitas pelos próprios educandos em processo de formação. Então, da importância de que essa formação ela tenha uma coerência entre a teoria e a prática, e que as questões elas não sejam questões que venham antes, mas que elas sejam estimuladas a partir dessa relação teoria-prática. Então, é outro aspecto que, assim, fica bastante forte nessa conversa, nessa prosa que eu tive com a Vera e com o Zeca. Enfim, são memórias de muita dialogia, né? Enfim, que eu vou guardar no meu coração, né? Certamente, e que a gente ainda pode explorar posteriormente para pensar em elementos para a formação de educadores populares, né? Professora Clarice, realmente é um privilégio ouvir as suas memórias, e destaco que o nosso convite a você foi certeiro, porque, assim, que privilégio de ter essas memórias revividas, restauradas, desses grandes educadores populares dessa época e da época dos dias de hoje, porque eles ainda são importantíssimos para as pesquisas que estamos desenvolvendo, que estamos nos espelhando para pensar na perspectiva de uma transformação social, de uma educação pública, gratuita, de uma universidade pública, de todos e para todos. Então, pensar no Zeca, pensar na Vera, pensar no Osmar, pensar na Aida, no Renato, no Brandão, em toda essa geração, né, de 60 aí, agora revivida através das suas memórias, das suas vivências com eles. Isso nos alegra e nos felicita muito. Então, eu penso e ouso dizer que a mesma inquietação que você falou que viu com a Vera e com o Zeca, eu vejo ela em você hoje, agora, aqui. Então, isso nos dá mais ânimo, nos inspira a sermos cada vez mais professores, educadores, pesquisadores, mais ousados, crentes numa educação
que seja realmente libertadora, transformadora, humanizada, amorosa, né? Então, professora, inspirados, né, nessa sua pergunta, e eu queria adentrar a próxima pergunta, que para você contar para a gente, né, um pouco das contribuições que esses educadores do MEB, né, a Aida, a Vera, o Zeca, o Brandão, o Osmar, o Renato, toda essa geração que você estudou de 1960 teve, né, para a sua formação. Se puder falar um pouquinho disso para a gente, eu acho que você já adentrou um pouco essa fala na pergunta anterior, mas se você pudesse contar um pouquinho dela também para a gente. Então, essa sua pergunta, ela se relaciona com a anterior, né, que a Anima havia solicitado que eu destacasse as memórias que eu considerava importantes, né, e só complementando, depois vou tentar responder essa sua pergunta, porque eu foquei nas Vera e no Zeca, queridos que já estão em outra dimensão, mas estão de lá nos mandando energias, né? Só complementando, as memórias, por exemplo, porque assim, a Vera e o Zeca, o casal Barreto, a gente sintetiza e traz muito marcado essa presença freiriana. Mas a presença freiriana atravessa todos, né? Acho que essa é uma questão comum que aparece nas falas, né? O professor Paulo Freire foi referência em ambos, mas assim, mais marcado mesmo em Vera e Zeca, que foram pessoas que acompanharam de perto a experiência de Paulo Freire, né? Inclusive sendo pessoas muito próximas a ele, né? Pensando nessa questão do acervo, nessa questão da formação de educadores, né? Mas assim, a Vera, o Osmar e a Aida são outro grupo de pesquisadores, né, de educadores que eu entrevistei, mas que também tem proximidades e semelhanças, né? Por exemplo, o Osmar, eu não havia me referido, tem a sua formação inicial em matemática, logo ele se transfere, começa o seu curso na USP, se transfere para o Rio devido ao seu engajamento na JUC, também foi alguém envolvido com os movimentos da Igreja Católica, mas um movimento universitário, e essa sua atuação na JUC o leva ao envolvimento no MEB, né? Ele é convidado, juntamente com outras pessoas, a compor o MEB nacional, quando da sua criação. Então, é interessante que a entrevista do Osmar e da Aida também foi em 2004, só que meses anteriores à entrevista da Vera e do Zeca. Eu fui ao Rio de Janeiro, tanto o Osmar quanto a Aida moram no bairro Laranjeiras, que é um bairro da zona sul do Rio, bem próximos um do outro, então as entrevistas foram separadas, mas é interessante que cada um tem um olhar diferente em relação à sua trajetória, né? Assim, o que me marcou na entrevista do Osmar, e eu até aproveitei a entrevista para revisitar alguns materiais, porque assim, o Osmar é um dos grandes memorialistas da educação popular no Brasil. Eu estava aqui, inclusive, mexendo nos meus materiais, né? E eu me deparei com esse livro aqui que vocês devem conhecer, Cultura Popular, Educação Popular, Memória dos anos 60. Pois é, olha só. E a gente vai, assim, olha, a preocupação dele logo depois do golpe de 64, né, em preservar essa memória dos movimentos de cultura popular dos anos 60, mas não só dos movimentos populares daquele período. Houve uma preocupação em resgatar materiais didáticos,
em resgatar a memória dos movimentos, inclusive, que antecederam os anos 60. E aí, eu me lembro que o Osmar, ele desenvolveu, na verdade, uma pesquisa de uma vida, que foi resgatar materiais didáticos, documentos, enfim, é mais a parte documental mesmo, de registros, né? E aí, inclusive, parte desse material está no Fórum EJA Nacional, e depois ele transformou nesse material que você deve conhecer, que é Educação Popular 2, Educação de Jovens e Adultos, que é esse registro dos movimentos de educação popular dos anos 40, 50, 60, que envolve fotografias, imagens, artigos, livros, né? Então, assim, a preocupação muito com a memória. A entrevista que eu fiz com o Osmar teve esse caráter memorialístico de recordar aí os movimentos, de recordar como é que foi para ele guardar esses materiais, guardar um filminho, um slide lá do Paulo Freire dentro de uma geladeira, sabe? Como é que foi essa experiência de por exemplo, ter que na época da ditadura, ter que queimar tudo, ter que esconder em cima do sótão ou no porão esse material, né? Então, essa preocupação com a preservação da memória, porque eu enxergo o Osmar como um dos nossos grandes memorialistas da educação popular. Então, essa preocupação em preservar os documentos fica patente, né? E aí, mais recentemente, eu recebi do Osmar dois exemplares, não sei se você tem, esse aqui, que é Osmar Fávaro e Gesso Carmo, nos bastidores da memória, 50 anos de educação popular. Ele continua as entrevistas, né? Ele faz entrevista com a Aida Bezerra, enfim, é um material também muito interessante em torno das memórias, da memória viva. Então, aqui ele vai atrás das pessoas para que elas contem um pouco aí desse momento que foi participar dessas experiências dos anos 60 e 70. Então, assim, foram 2 encontros que eu tive com o Osmar, e ficou nítido, assim, foi uma aula de educação popular, tendo uma memória viva, me relatando como é que foi o processo, as atuações do MEB, né? E agora, diferentemente do Osmar, que tem essa preocupação com a chamada memória institucional, desses grandes movimentos, eu pude conhecer a Aida, né, que é uma mulher, uma jovem educadora, formada em serviço social, né, que nos anos 60 se envolve também em sindicalismo rural, e por meio do sindicalismo rural ela chega no MEB estadual de Pernambuco, e, enfim, é alguém assim de um engajamento político, de uma resistência, né? Ela foi alguém que se envolveu tanto com essas questões de ordem política que, quando veio o golpe, ela teve que sair do Brasil, né? Ela foi para a França, inventou um mestrado lá na França, mas, na verdade, era uma forma de sobrevivência, né? Ela, inclusive, o maio de 68, ela estava lá na França, vivenciando todo aquele movimento de efervescência dos jovens, né? Enfim. E é alguém que retorna depois, na década de 70, ela volta ainda na época da ditadura, só que ela não pôde voltar para Pernambuco e retorna para o Rio de Janeiro. E nesses movimentos de resistência, né, acho que é uma palavra que a ditadura, ela é responsável justamente por criar, né, junto com outros educadores e outras pessoas que estavam na resistência, as primeiras centros de referência em educação popular nova, e logo depois, na década de 80, o SAPE, que é o Serviço de Assistência à Pesquisa. Então, é alguém que também tem uma trajetória peculiar, e a palavra que eu poderia, assim, trazer para representar a Ida é essa resistência, né? E essa inquietação, né, que leva, inclusive, na década de 90... Nima travou. Sim. Onde que eu parei? Não, Cezinha, a gente está te ouvindo bem, está ouvindo bem a Clarice. Pode
colocar, Clarice. Acho que Tá. está indo Então, bem. eu estava me referindo aqui à Ida, né, que a Ida é alguém que traz muito marcada aí na sua trajetória essa perspectiva da resistência à ditadura. Então, ela volta ao Rio de Janeiro nos anos 70 e vai se envolvendo aquilo que era possível nos chamados movimentos populares, né, e é responsável pela criação, juntamente com outras pessoas, né, de um centro de referência chamado Nova, que é voltado para a formação de educadores, voltado para as questões sindicais. Então, assim, é interessante o que a gente percebe, né, década de 70, o que esses educadores estavam fazendo? Eles estavam resistindo e dentro dos espaços possíveis, né, alguns ligados à Igreja Católica, eles vão recriando aí experiências de formação de educadores, experiências de sindicalização, e vão construindo aí, ou reconstruindo alguns conceitos, né, que são importantes hoje, para a gente pensar, inclusive, o nosso lugar na universidade, por exemplo, a pesquisa participante, a pesquisa participativa. Eu me lembro que a Vera, aliás, a Aida, ela, na década de 80, ela instigada aí pelas questões da formação de educadores, ela consegue verbas internacionais para iniciar uma pesquisa, né, chamada a pesquisa sobre os confrontos de experiência. Então, ela vai para uma escola pública e, juntamente com a equipe do SAPE, fica 3 anos registrando as experiências, as práticas dos educadores, né, e, por meio dessas experiências, a devolutiva, né, que eu achei fantástica, foi a devolutiva de um material didático chamado Almanaque do Aluá, que é uma forma de trazer a devolutiva da pesquisa para os próprios sujeitos, de uma forma didática, de uma forma que não seja apenas os chamados artigos científicos, né? Então, a gente vai percebendo aí, nesses educadores, olhares e trajetórias que são diferenciadas, né? Mas que é um retrato também desse campo da educação popular e da educação de jovens e adultos, né, marcado por essa diversidade de experiências, marcado aí pela busca, pelo reconhecimento da diversidade dos sujeitos, né, e assim, tentando responder a pergunta que você me fez em relação a como que esses educadores me influenciam. Eles me influenciam bastante no sentido de uma questão fundamental, essa concepção de quem que é o sujeito da educação de jovens e adultos, de que seja o estudante, o educando ou o educador, também dentro dessa perspectiva de sujeito, né? Então, sujeito de saber, sujeito de cultura, né? Esse olhar aguçado sobre quem que é esse sujeito. Então, isso é algo que me instiga a continuar perseguindo também essas mesmas passadas, né? Porque, a despeito dos anos 60, e eu diria aqui, pensando aqui uma fala do Brandão, né? Porque muitas vezes se pensa a educação popular apenas nos movimentos sociais, apenas como algo que aconteceu no passado, que marcou, que é importante, mas é algo que se faz presente entre nós, nas nossas práticas, né? Na formação da educação superior, na atuação com os nossos estudantes na extensão universitária, na orientação dos nossos estudantes de mestrado e doutorado, é algo que se faz presente. Eu até diria assim que, por exemplo, de forma mais recente, de 2015 a 2018, nós desenvolvemos uma experiência numa escola, que foi uma experiência de uma escola pública. Nós começamos essa experiência numa sala de informática, levávamos os estudantes da pedagogia para fazer um trabalho de inclusão digital, e aí, aos poucos, a gente foi tecendo uma relação com os educandos e com as professoras dessa escola, que depois, em 2018, infelizmente, foi fechada, em virtude aí das políticas públicas, né, que estão focados nessa questão da produtividade do IDEB, e aí essa escola foi fechada, mas foi uma experiência de 4 anos que nós tivemos nessa escola, que foi uma experiência de pensar
a relação da educação popular dentro da escola pública, porque a grande questão é como tornar a escola estatal uma escola pública popular, né? Como pensar o currículo, como pensar a formação de educadores de modo que esses princípios que o Paulo Freire nos ensinou, do diálogo, do respeito ao saber popular, da cultura, da diversidade, eles sejam trabalhados na formação e vivenciados por esse educando que está lá na ponta, né? Então, assim, eu acho que é uma questão que marca essa concepção de que educação popular não é algo apenas histórico, que a gente estuda das experiências dos anos 60, que a gente acha bonito, os movimentos de cultura popular, mas é algo que se faz presente entre nós, a despeito de ainda termos uma EJA, que é uma EJA muito voltada para o campo da certificação, eu diria, né, que são confrontos de cultura, né? A gente tem uma concepção de educação popular que se confronta com a concepção ainda muito bancária, que ainda se faz presente na educação de adultos, né? Mas aí elas se confrontam no espaço da escola pública hoje. Não sei se eu respondi a Nima, né? Imagina, que é por uma pedagogia da pergunta, Paulo Freire fala. Sim, isso mesmo. Uma memória puxa, um fio de memória puxa a outra, você falando da Aida, assim, acho que algo que eu destacaria, além de tantas outras coisas, foi o trabalho de sistematização que a Aida fez. Aquela série Cadernos de Educação Popular, assim, acho que é uma coisa fenomenal, esse trabalho de sistematização. Realmente a Aida, ela faz ali essa sistematização. Eu acho que é a palavra que me vem dessa gênese da história da educação de adultos, da educação popular, da cultura popular, do sistema Paulo Freire, método, enfim, nesse mapa geopolítico do final de 50 até o golpe de 64. Essa questão que você falou, Nima, é muito importante, né? Essa marca aí da sistematização de experiências, que a gente aí pode também pegar aí o Oscar Hara, mas, assim, em termos de Brasil, essa experiência da Aida é muito importante, né? E aí eu destaco essa experiência recente, eu estou chamando de recente, me referindo à pesquisa Confrontos de Experiência, que foi quando o grupo do SAPE, né, os educadores que estavam junto com ela, fizeram esse esforço de registrar, de sistematizar os saberes. Eu até recentemente teve um rapaz, um senhor, não conheci, o Renato Costa, professor da PUC do Rio de Janeiro. Ele fez uma tese de doutorado trabalhando a sistematização de experiências a partir da experiência do SAPE. Tem a Cleide Leitão, mas esse é um trabalho mais recente, porque o que acontece? A pesquisa Sistematização e Confronto de Experiência foi uma experiência que teve inicialmente um apoio internacional, só que depois esse apoio internacional foi cortado. E aí, o grande desafio é como dar prosseguimento a esses estudos sem ter esse aporte financeiro. E aí, o Renato Costa, que depois eu posso até passar para vocês o trabalho dele, ele fez esse trabalho, a tese dele foi organizar e sistematizar os diários produzidos nessa pesquisa Confronto de Experiência. Ou seja, algo que semelhante ao que vocês estão realizando, né? E o Osmar realizou, que só relativo ao trabalho do SAPE, ou seja, a dificuldade que hoje muitos pesquisadores têm, e até eu tenho, porque, por exemplo, parte do que eu produzi estão em fitas cassete, estão lá na universidade. Eu não tive pernas e condições de
de digitalizar o material, de transformar para um outro suporte, né? E aí o Renato ele teve esse cuidado, né, de fazer esse registro dos materiais e de trazer um momento que seria o aprofundamento do que eu fiz na tese de doutorado, só que voltado para o trabalho que foi feito no SAPé, né, um trabalho de memória. E aí, pensando um pouco sobre essa questão da sistematização, sexta-feira passada nós terminamos um curso de formação de educadores populares, porque após a aposentadoria do Renato, eu assumi a coordenação do GEMPEX, e aí nós fizemos um curso voltado para um curso de 60 horas, voltado para educadores populares, voltado para a questão da situação problema-desafio e a relação dessa situação problema-desafio com a contribuição de Paulo Freire. Então, a gente teve momentos bastante ricos nessa formação e como objeto de avaliação, nós solicitamos às educadoras populares um relato, um diário da sua experiência de bordo. E aí a dificuldade, né, dessas educadoras populares de se colocarem como sujeitos, escritores, né? E aí vem aí a importância que eu vejo dessa formação ser uma formação que considere esses saberes, que também trabalhe, que potencialize também esses educadores, como também escritores, para eles se perceberem também como sujeitos fazedores, como sujeitos capazes de. E aí foi o desafio, né, de trabalhar a escrita, e aí eu vejo a importância dessa pesquisa de sistematização de saberes, porque esse educador que está na ponta, muitas das vezes ele não se reconhece como esse sujeito de saber, né? E ele se perceber como um sujeito de saber, retomar suas práticas, sistematizá-las, né? E, de uma certa maneira, dialogar com essas práticas numa perspectiva emancipatória, também se reconhecendo como um sujeito de saber. Então, nesse sentido, dialogando com o trabalho da AIDA, né, que é um trabalho que foi realizado com a educação popular em escola pública, dentro dessa perspectiva de reconhecer os saberes que esses educandos possuem, que eles constroem no chão da escola, né? E que muitas vezes eles não percebem que também é um saber válido, né? Eu acho que é interessante essa perspectiva, e que o Renato Costa traz recentemente no seu trabalho. Professora, como é bonito ver que essa sua trajetória, né, de memórias, de narrativas que você traz desses educadores, eles se agrupam, se juntam à sua trajetória de vida enquanto pesquisadora, enquanto professora, e como esse resgate cultural, que eu entendo que isso é um resgate cultural das memórias da educação popular, através desses educadores populares, como essa cultura que caminhou com eles, ela caminha com você. Então, eu acho que Paulo Freire já diz isso, né? Quando o ser humano caminha, a cultura caminha com ele. E como é bonito de ver que essa cultura, por meio deles, caminha com você enquanto pesquisadora, enquanto educadora, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto ser humano. Como é bonito de ver isso, professora. E pegando esse gancho, né, dessa trajetória, desse resgate, o que você acha, né, que essas contribuições desses educadores, dessa geração de 1960, pode deixar para a educação popular nos dias de hoje, né? O que essas contribuições, né, pode deixar para os dias de hoje, desses educadores vindo da geração de 1960, através das suas pesquisas? Essa pergunta é uma pergunta instigadora, sabe? É uma pergunta instigadora. Muito, viu, professor? Eu tenho me perguntado muito ela. Mas é interessante, assim, só pensando alto, né?
do alto da experiência desses educadores, a gente vai recolhendo assim as memórias, os lampejos de memórias, dos fazeres, do registro escrito também, que alguns deles deixaram, essa concepção de educação democrática, dialógica, esse reconhecimento dos sujeitos, né, sejam crianças, jovens ou adultos, como sujeitos de saberes. São experiências que vão, inclusive, na contramão daquilo que está posto hoje, em termos de política pública, em termos de base nacional comum, que, inclusive, nega esses saberes, né, que está muito preocupado com a questão das competências, né, via Enseja, via certificação de saberes profissionais, mas é uma outra concepção, né? Eu acho que traz uma perspectiva do esperançar, uma perspectiva de fazer uma educação democrática e inclusiva, mas democrática, inclusive, não no sentido de integração a uma ordem social injusta, mas de transformação dessa ordem. Porque eu penso que a educação popular e as trajetórias e as lições que esses educadores nos deixam, eles vão no sentido de superação dessa escola que está aí, que é uma escola que está preocupada com a certificação, com o resultado, que é uma escola que exclui, que é uma escola que não considera os saberes que esses educandos trazem, né, em prol de uma educação que considera os saberes, uma educação como ato político, um reconhecimento que esses seres são seres de saber, de poder, de amor, que eles têm direito ao afeto, eles têm direito a amar e ser amados, né? Que é uma aprendizagem que a gente vê tanto em Freire quanto em Reis, essa constituição do sujeito amoroso. É uma preocupação também em relação à formação desse educador, isso fica patente na fala da Vera, nas falas da Vera e da Aida, essa preocupação com essa formação desse educador popular, que também é um sujeito, é também um sujeito trabalhador, então envolve também lutar pelas suas condições de trabalho, pela sua formação, tanto inicial quanto continuada. Envolve também brigar por essa memória, né? E pelas memórias, né? Porque eu vejo que há um confronto de memórias, há um confronto de histórias, uma história oficial e a história dos educandos, dos sujeitos que são representados nesses movimentos de popular que foram sendo construídos ao longo desse período, que resistiram na ditadura, nas suas diferentes formas, e que depois foram revisitados na década de 80, por meio de experiências populares que também foram renascidas. Eu vejo assim, é uma semente, né? Aí, você não mata uma semente quando você enterra. Quando você enterra a semente, ela nasce. Né? Assim também é a educação popular, né? Que sofreu toda uma perseguição nos anos de chumbo, na ditadura civil-militar, foi enterrada, mas ela rebrotou, né, nas comunidades eclesiais de base, nos movimentos de igreja, na educação popular dos anos 80, que antecedeu a aprovação da nossa Constituição Federal de 88. Né, e se faz presente hoje, nesse confronto de saberes, né, porque eu diria assim, a gente, dentro da escola pública, há uma perspectiva ainda muito focada no ensino supletivo. Eu diria assim que é uma história que não passou. Ela insiste em querer ficar, mas, por outro lado, também a gente tem a educação popular, a gente tem esses movimentos de luta, de resistência, que nos inspiram a continuar buscando, a continuar a pensar uma formação de educadores que seja inclusiva, que seja democrática, que seja dialógica, que considere todos, né? Sujeitos, jovens, adultos e crianças e idosos. Né? Eu vejo nessa perspectiva, né? E uma educação popular que não está só restrita aos movimentos populares, não está só nos movimentos populares, mas que também se faz presente na escola pública de hoje, para a gente pensar essa educação como direito, uma educação de qualidade para todos e todas. Né?
essa perspectiva. Então, é algo que nos inspira a continuar pensando da importância do nosso trabalho da universidade, porque dentro da universidade a gente vê, por exemplo, que a área de educação de adultos, que a educação popular, são áreas alijadas, né? Mas apesar de serem áreas alijadas, tem o Renato, tem a Clarice, tem a Maria Luísa, tem a Nima, tem o César, tem as outras pessoas que continuam lutando por essa educação que vale a pena lutar. Então, é nessa perspectiva que eu vejo. E Clarice, assim, atravessada pelas suas falas, sua presença, de César, essa disputa das narrativas, ela nos últimos anos no Brasil, no contexto de Estado, vejo que foram as fake news, vejo assim, essa potência da narrativa, né? O que nós temos experienciado, né? A volta do negacionismo, enfim, realmente a narrativa como uma relação de poder, de disputa de poder, enfim. E quando você fala aí no finalzinho desse compromisso de resistência da universidade pública, da EJA, cita alguns nomes, caminhando aqui para, entre aspas, finalizar esse momento, nós sabemos historicamente a vinculação da educação popular, dos princípios da educação popular, no tripé da universidade pública. Nós sabemos que a extensão, né, temos o ensino, a pesquisa e a extensão, e agora a gestão, mas esse tripé do ensino, a pesquisa e a extensão, a vinculação histórica que ela tem com a educação popular, com essa dimensão popular, da universidade com o povo, com as comunidades, enfim. Você poderia falar um pouco sobre essa importância histórica da extensão universitária vinculada à educação popular? Essa pergunta é muito interessante, sabe por quê, Nima? Porque na minha experiência, primeiramente como estudante de pedagogia, quando eu ingresso na educação de adultos, eu ingresso por meio da extensão. E aí é interessante, esse tripé, ensino, pesquisa e extensão, e aí pensando uma extensão, não numa perspectiva, como diz o Renato, inorgânica e não processual, mas pensar a extensão numa perspectiva orgânica e processual. É uma coisa que eu vou aprender com o Renato, porque tem até a ver com a dissertação de mestrado dele, que foi lá no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, né, trabalhando nessa perspectiva de construir uma outra concepção de extensão. Né? E aí, quando eu vou para a UNB, e mais recentemente assumindo o grupo de ensino, pesquisa e extensão, e para você ver, grupo de ensino, pesquisa e extensão, GEMPEX, inclusive a sigla, né? Eu vejo a importância da extensão como esse espaço de formação, como esse espaço de consolidação e de chegar à comunidade, mas não numa perspectiva de levar, que é até uma crítica que o próprio Paulo Freire faz nessa perspectiva da extensão como algo que só leva. Uma perspectiva, muitas vezes, que não incorpora o saber e as necessidades da comunidade. Então, eu tenho vivido uma extensão que é uma extensão dialógica. Nós temos uma atuação nesse movimento de alfabetização chamado CEDEP, que é constituído por pessoas da comunidade, educadoras populares, algumas dos anos 80, 90, 2000, pessoas que estão engajadas na luta. E por parte deles, há demandas de formação de educadores, há demandas de acompanhamento com educandos, né? E é um processo de troca, é um processo dialógico, onde a universidade ela não vai para doar, ela vai para trocar os saberes. Então, é um processo rico, é um processo que
tanto os educadores populares, quanto os estudantes de pedagogia, de mestrado e doutorado, eles num processo dialógico, eles entram num processo de construção de conhecimento mútuo. E é interessante que eu estava até fazendo um levantamento do conjunto de produções, inclusive de TCC, de mestrado, de doutorado, que foi feita a partir dessa atuação. Ou seja, há um processo de troca, e eu diria assim, que, diferentemente de uma perspectiva onde que a universidade, numa perspectiva doadora, ou até mesmo uma perspectiva de pesquisa asséptica, só vai, acompanha, registra, publica, a gente tem um trabalho que, dentro da perspectiva da pesquisação, ao pesquisar, ao atuar, nós já transformamos a realidade, que pode ser uma realidade micro, ou seja, é uma sala de aula, é uma escola, mas que é um processo que ocorre numa perspectiva do cotidiano, do chão da escola. Não sei se eu estou me fazendo clara. O que eu quero dizer é que eu não consigo hoje pensar a minha atuação fora da pesquisa participante e fora da pesquisação, e que tem a ver com essa concepção de extensão, que não é uma perspectiva doadora, bancária, mas é uma perspectiva dialógica, onde há uma real participação dos sujeitos. Por exemplo, nós temos, todas as sextas-feiras, os encontros com as educadoras populares. E nesse processo da sexta-feira, as questões que são colocadas em relação à formação, nós fomos, inclusive, bastante demandadas nesse momento aqui de pandemia. Tivemos um momento de isolamento, mas aí depois, a partir desse momento de isolamento, que foi um momento inicial, nós começamos a nos movimentar. Como que, nesse contexto de pandemia, nesse contexto de luto, de morte, o movimento popular ele vai pensar os seus processos formativos, como é que ele faz para chegar a ter esse educando trabalhador que teve a sua condição de vida mudada, que perdeu o seu emprego. Enfim, é um processo dialógico de troca. Eu não consigo imaginar o papel do professor universitário, né, sem pensar essa troca, sem pensar esse diálogo que nasce a partir dessa relação, dessa troca mútua, né, que não é uma doação, eu diria, mas é uma troca mútua entre a comunidade e entre a universidade, né, na perspectiva de transformar aquela situação, aquele cenário, e, ao mesmo tempo, de registrar e de produzir conhecimento, né, e aí, atendendo aí o tripé ensino, pesquisa e extensão. Pegando, assim, um exemplo dessa minha atuação, né, recente, de 2015 para cá, junto ao grupo de ensino, pesquisa e extensão, que eu coordeno, que envolve educadores populares, envolve estudantes de graduação, pessoas de mestrado e doutorado, que têm os seus projetos de pesquisa, os seus objetos de pesquisa de estudo específicos, mas que também contribuem nessa produção de conhecimento. Não sei se era isso, mas assim eu vejo como um espaço importante de atuação, sim, mas não nessa perspectiva inorgânica, mas uma perspectiva orgânica e processual, que inclui essa contribuição mútua entre a universidade e a comunidade. Sim, até porque, né, Clarice, acho que nós temos que, enquanto professores universitários, enquanto engajados em defesa da educação pública, da universidade pública, da educação popular, a gente precisa problematizar qual a importância da extensão para a implantação de um projeto universitário fundamentado na responsabilidade social. É um compromisso social da universidade. E como que a educação popular, quais as características dela permeiam aí, até hoje, os projetos, as práticas, as políticas de extensão universitária. Isso também é uma forma de fazer ciência. Então, é importantíssimo, acho que nós problematizarmos essa questão da extensão universitária e o vínculo que a extensão histórico que a extensão universitária tem com os princípios fundantes da educação popular.
Agora é interessante, Nima, que pensando aqui de um outro modo, né? É interessante que assim, no Brasil como um todo, dentro das universidades públicas, a EJA geralmente chega por meio da extensão, né? Foi assim na UFV, na década de 80, também na UNB, existia um programa de extensão que era também. Hoje ele já não existe mais, mas ele foi criado na década de 80 para atender os E funcionários. os cursinhos populares. Os cursinhos populares, que também existem alguns na UNB, desenvolvido por outros professores, né? Essa perspectiva que eu chamo de uma perspectiva que é processual orgânica, né? Que se faz junto com a comunidade, a partir das necessidades da comunidade, onde que a universidade ela não entra como doadora, né? Porque essa perspectiva doadora, inclusive o próprio Paulo Freire já criticava, né? Desde os anos 60, mas numa perspectiva de troca de saberes, né? E eu penso que a universidade, quando abre esse lugar da extensão, pensando a formação dos seus quadros, é uma formação diferenciada. Eu falo pela minha experiência, né, acompanhando as pessoas que saem do GEMPEX, que são hoje professores, que são hoje educadores, que estão em outros espaços de atuação, seja como educadores ou em gestão, é uma formação diferenciada. Ter vivido essa experiência de extensão popular, eu diria assim, o nome é uma perspectiva de extensão da educação popular. Nossa, que bonito que você falou agora, né? Extensão pública popular, né? Olha, bonito isso. Vai lá, Cezinha. Ô, professora, professora Clarice, professora Nima, acho que é importante, né, essa fala da professora Clarice, quando ela fala extensão pública, né, e popular. Eu sinto, né, no meu coração, na minha prática, nas minhas vivências, experiências, que esse projeto de extensão, ao qual eu e Nima fomos contemplados pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp, por meio da Faculdade de Educação da Unicamp e da nossa pesquisa de mestrado, ele tende a trabalhar esse resgate dessas memórias por meio da extensão, da cultura e da educação popular no Brasil. E quando a gente fala dessa problematização que a Nima frisou, que é importante nós, hoje, pesquisadores, trazermos isso para a nossa realidade, esse é um dos cernes que eu entendo da sua fala, da sua perspectiva, das suas narrativas, né, trazidas no bojo das suas experiências com esses educadores, que foram, em grande medida, também educadores por meio da extensão, né? Seja na universidade, na USP, com a Ida e a história lá acho que a Vera, né? Da Vera, na Kombi, fazendo a alfabetização, com os operários que estavam reconstruindo a USP, seja por meio das alfabetizações que eles fizeram, trabalharam no MEB com os camponeses, com os trabalhadores. Então, quanta riqueza, quanta esperança que essa sua fala nos traz, professora, seja por meio das narrativas ou também pelo viés da extensão universitária que caminham juntas, né? Então, em meio a esse emaranhado de sentimentos, de emoções, queríamos, né, perguntar para você, já caminhando para os quadros de uma finalização, se teria alguma questão, algum tema que você gostaria de acrescentar, de trazer para nós, para poder fechar esse encontro, esse círculo de cultura, didaticamente freiriano, hoje. É interessante, pegando a sua fala e a fala final da Nima, né? Me veio aqui na memória essa questão da extensão. Eu lembrei do Paulo Freire, né? Quando ele ingressa na Universidade do Recife, na década de 60, ele inaugura também o seu ingresso no SEC, na Secretaria de Extensão e Cultura.
onde ele faz os primeiros experimentos lá, a experiência do poço de panela, com a educação de adultos, né, experimentando o seu método, o sistema Paulo Freire. E o que eu acrescentaria como final de fala, né, que em relação eu me senti muito motivada, né, a estar aqui esta noite, né, trazendo aí parte das minhas memórias de pesquisa, né, eu tive que puxar aí pela memória 17 anos, né, das entrevistas, e aí assim me deu assim uma vontade de retomar, sabe, Nima? Porque o que aconteceu? Depois da tese de doutorado, eu tive 2 artigos que foram publicados, e aí em 2015 eu consegui transformar, né, o material em livro, que é esse livro aqui. Não a editora não ajudou muito, né, na divulgação, mas o interessante é que, ao me preparar para essa entrevista, ao rever o livro, né, eu fiquei, gente, que coisa interessante esse trabalho que eu desenvolvi, assim, eu conversando comigo mesmo, né? E aí tanta coisa boa que a gente poderia futuramente explorar, que não aparece na tese, e que fica como continuidade de vida, né? Mas sabe por que isso? Eu sempre costumo dizer assim, a gente é convidado para falar da pesquisa de todo mundo, raramente da pesquisa que a gente faz. Sim. Assim, a gente, não sei você, mas eu, por exemplo, eu tenho até timidez de me citar, mesmo com a Elza, né, biógrafa, primeira pesquisadora da Elza, eu fico, né, parece que me dá assim, um tremor. Então, é muito raro quando a gente consegue ter essa autonomia de falar da pesquisa da gente. Aí pulsa essa vontade de revisitar a pesquisa, fazer de novo, mas fazer outras, tanta coisa que ficou para trás, eu não consegui publicar até hoje meu doutorado. Sim. Agora, nós temos muito projeto junto, né? Agora o Cezinha aí, com esse acervo público e popular da educação, que nós estamos colocando o nome do professor Carlos Rodrigues Brandão, arquivo público e de educação popular. Acho que esse material, fonte primária que eu tenho, da Vera, do Zeca, que você tem, acho que colocar isso, lógico, referenciar a fonte, mas de domínio público, gratuito. Acho que isso trabalha. Esse é o compromisso social do pesquisador, né? Isso é verdade. Muito bom. Acho que a gente sai fortalecido, sai alegre, leve, e que venham tantos outros encontros como esse. Sim, mas assim, o que eu queria dizer é o seguinte, porque tem o produto da tese, mas assim, as entrevistas, a gente ainda fica com aquele compromisso de dar prosseguimento, porque, por exemplo, essa questão da digitalização da entrevista, que quer queira, quer não, é um registro da memória, né? Quando eu penso assim, por exemplo, pelo menos assim, como alguém que estuda educação de adultos já há algum tempo, lá na década de 90, quando eu comecei o meu mergulho, era uma referência, ainda é, lógico, né? O trabalho da Vanilda Paiva, que era um trabalho, aquele livro que você deve se lembrar, Educação Popular e Educação de Adultos, né? E aí é uma referência aos trabalhos do Celso Baizio, do Sérgio Haddad, mas aí que são documentos, baseados em documentos e registros institucionais, mas quando você pega essa vertente de ouvir os sujeitos, que eu acho que é o diferencial, né? Que passar pela questão dos sujeitos, ouvir a sua história na sua perspectiva, ouvir a experiência do Osmar, da Vera, do Zeca, que são memórias vivas, e que daqui a pouco já não vão estar mais aqui, assim como a Vera e o Zeca construíram a sua trajetória. Eu tive um momento único, assim como você teve, de entrevistar a Vera, essa possibilidade de registrar as vozes e a história de pessoas que não estão
presentes nos chamados registros oficiais. Então, é uma memória única, né? E eu vejo como o trabalho de uma vida e fico feliz que você e o César estejam nessa empreitada de registrar essas memórias, não só nacionais como internacionais, latino-americanas, de educadores, né? Que nos fazem pensar aí os caminhos que a gente quer continuar seguindo, né? Quer continuar construindo a partir do pavimento que eles já fizeram, né? Isso é muito bom. Que alegria, professora. Isso cada vez mais me inspira enquanto um pesquisador novo da área, novo que eu digo no sentido que não com tanta experiência quanto vocês têm de imersão, de mergulho no tema, em vida acadêmica, né, em extensão, e isso, ouvindo as suas narrativas, isso me dá mais força, me dá inspiração, para poder acreditar, né, nesse veio pulsante que a educação popular tem, nesse veio democrático, nesse veio libertador, nesse veio emancipador que as suas palavras, as potências das suas narrativas trouxeram aqui hoje. Então, deixo a você, Anima, um agradecimento assim gigantesco por esse registro de hoje, assim como você fala da importância desses registros que você realizou ao longo da sua pesquisa, eu destaco a importância do registro de hoje através da sua fala. Então, o seu registro, para nós, é documento, é história, é vida, é potência para uma universidade pública, para as políticas públicas de educação da EJA e para a educação do Brasil e na América Latina. Então, deixo o meu sincero agradecimento e amor, carinho e respeito a você e a sua pesquisa. Eu é que agradeço a vocês dois a confiança e por partilhar aqui a minha experiência, junto com nomes como Oscar Haro, Brandão e os outros pesquisadores, educadores que vocês estão trazendo junto. Então, é com muita alegria que eu compartilho humildemente a minha caminhada com vocês. É mais uma caminhada nessa construção da educação pública brasileira. Obrigada. A nossa gratidão, Clarice, porque você também é parte da memória dos educadores e das educadoras que vieram, que estão aí pulsando, vivos, sempre vivos, da década de 60 do Brasil. Bom, nossa gratidão. Obrigada a vocês. Gratidão, professora Clarice. E são 3 rios